Bom dia, meu povo! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Bom dia! Sejam bem-vindos neste dia chuvoso. Meu Deus, como tá frio aqui em Brasília. Eu acho que o país inteiro tá frio, né, gente? Tirando o Nordeste. Tá muito frio. E tá uma chuvinha gostosa. Eu gosto. Vamos lá, vamos começar. Bom dia. Gênesis capítulo 17. A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Da minha parte é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão. Pronto, agora a gente já pode chamar ele de Abraão. Porque a gente costuma chamar Abrão de Abraão, né? E depois fica ruim para ficar voltando. Porque eu te constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero de você e farei nações de você e vocês Eu tomarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus frutos descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro. Darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, disse Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os frutos descendentes. Essa é a minha aliança como você e os seus descendentes, a aliança que terá de ser guardada. Todo o sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade, 8 dias de idade, entre vocês terão que ser circuncidados, todo nascido da casa, os quanto forem comprados estrangeiros, e os que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos na sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado no meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara. E eu abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei dela, e procederão as nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz a 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permita que Ismael seja meu herdeiro. Então respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será eterna os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero.
e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por essa época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos da sua casa que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e o circuncidou, como Deus ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Esse texto ele é muito forte. Ele primeiro já modifica a identidade de Abraão. Ele sai de Abrão para Abraão. Sarai sai de Sarai para Sara. Ele sai de solo para um povo múltiplo. Abraão. Abrão, Abraão. Sarai, Sara. E Sara que deixa, né, a sua infertilidade. Olha só que coisa mais interessante. Primeiro eu quero falar para vocês da circuncisão. Lá no texto de Atos, houve que isso já é no Novo Testamento, pós-Cristo, né, Jesus já tinha subido. Houve uma reunião entre os apóstolos e eles viram como seria difícil manter a reunião, manter a circuncisão de quem fosse se convertendo ao evangelho. Por quê? Porque imagina a quantidade de circuncisão que ia ter no mundo. Até implementar isso, eles estavam achando estavam com muita dificuldade. Então eles chegaram à conclusão que o que faz a gente ser limpo da presença de Deus não é a circuncisão, mas o nosso coração. Estava tendo muita disputa, muita briga, muita guerra, muito assim, eu sou circuncidado, então eu sou mais de Deus do que quem não é. Então eles entenderam ali que o evangelho ele era feito de arrependimento e não da circuncisão do corpo. A verdadeira circuncisão é aquela que está no nosso coração. Mas nesse exato momento nós estamos lendo o livro de Gênesis, nós estamos no Antigo Testamento, por isso que é muito importante, antes de você ler o Antigo Testamento, você ler o Novo para você ver, né, o que Deus continuou, o que Deus modificou, como que Deus continuou aquilo que ele tinha trazido, e a circuncisão é uma coisa dessas. Eles pegavam, o que é circuncisão, Poliana? Quem aqui não sabe o que é circuncisão? Me escreve, não sei, só para eu saber, quem sabe e quem não sabe. Eu sei ou eu não sei. Quem não sabe ou quem sabe, só para eu poder saber se vocês sabem ou não, tá? Que aí eu explico de um jeito diferente, né? Mas aí, voltando antes de explicar o que é circuncisão que eu tô esperando, vocês me responderem se vocês sabem ou se vocês não sabem, a Erika sabe. Então tá. Alguém mais? Vamos ver se o pessoal sabe ou não. Isso mesmo, Natália. Já vocês sabem, né? Então tá, vamos lá. Eu vou explicar então como quem já sabe. Então, a circuncisão é isso mesmo, Aline. Obrigada, gente. Pode ir respondendo aí. Então, vocês estão muito sabidos, gente. Que bom, graças a Deus. Tá todo mundo voltando para quebrar aqui. Então, já não é mais uma novidade pra gente. A circuncisão é o que fosse hoje a cirurgia de fimose. Mas deixa eu te contar, sem anestesia. Ai, gente, que agonia. Ai. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês sobre a circuncisão é que eu tenho agonia de pensar. Ai, Gleice, imagina, gente, tirar, né? A Gleice é da saúde, ela sabe. Tirar ali aquela carninha, aquela pelinha do prepúcio, do órgão masculino, ai, por uma questão de limpeza, gente. Mas olha, eu fico nervosa só de pensar, ó. Sem anestesia. Quanto mais novo, menos dor. Dizem que a criança até 8 meses de idade, a dor dela não é tão forte. Justamente pro corpinho dela, né, ter esse combate para poder entender o que é a vida. Mas, imagina, Abraão foi circuncidado aos 99 anos. O filho dele aos 13, sem anestesia.
Eu sei que é uma cirurgia simples, que é só uma pelezinha ali que envolve o bem masculino, bem pequenininha, mas vocês imaginam isso sem anestesia, gente. Eu fico só imaginando um facão amolado. Enfim, e por que Deus deu uma ordem só para os homens? Vocês fazem ideia? Gente, por que Deus mandou os homens se circuncidarem e não mandou as mulheres circuncidar nada? Por quê? Porque a maior circuncisão de uma mulher se chama obediência. A maior circuncisão de uma mulher sempre foi a obediência. O problema da mulher é a tal da obediência. É quando a gente quer manipular uma situação. Então a ordem foi clara e a ordem sempre foi clara. A pureza de uma mulher, ela é medida pela sua obediência. Obediência às palavras do Senhor, obediência às escrituras, obediência ao que Deus quer para a vida dela. É aí que é medida a circuncisão da mulher. E sempre foi, né? A obediência. A uma mulher obediente, ela transforma a sua casa. Uma mulher desobediente, iníqua, ela destrói a sua casa. A mulher é a grande responsável por ou levar sua casa para o céu, ou destinar sua casa para o inferno, por trazer divisão, sabe? O suporte de uma mulher. A mulher foi criada para suportar. A mulher, ela foi criada, ela foi gerada para poder trazer paz para dentro de casa. A mulher, ela é o verdadeiro termômetro da casa. Isso que é a mulher. Ela é o termômetro que guia. Vamos para a direita, vamos para a esquerda. Se uma mulher está em disfunção, a casa inteira está em disfunção. O homem pode ser circuncidado, o homem pode... Gente, se uma mulher está em disfunção, a casa está em desequilíbrio. Vocês veem ali no Jardim do Éden. Eva estava em disfunção, Eva estava perdida, Eva estava assim, só ouvindo a serpente, enganada, distraída. O que aconteceu com a casa dela? Destruiu. Foi expulsa de um lugar onde ela deveria ficar. Então, o grande desafio de ser de fato uma mulher de Deus é ser uma mulher em que o coração dela está circuncidado. A verdadeira circuncisão do homem, ela chegou agora. Na verdadeira não, a circuncisão de arrependimento do homem é algo novo, é algo de 2000 anos para cá. Mas a circuncisão do coração da mulher sempre foi a obediência. Sempre foi o arrependimento, sempre foi a condução da casa em um momento oportuno e apropriado. Para vocês verem como isso é muito difícil. É muito difícil. Quantas mulheres têm destruído seus lares? Porque, deixa eu olhar aqui, isso ali é melhor, isso aqui é melhor, a direita é melhor, não, a esquerda é melhor, não, vou olhar aqui para trás, vou dar uma piscadinha. Isso destrói a vida de uma mulher. Não só da mulher, mas da casa dela inteira. Então aqui a circuncisão para o Antigo Testamento, a gente já viu como Deus queria. Queria que o povo de fato fosse de corpo separado, para que o corpo deles entendesse, olha, você faz parte de algo maior do que você. Você faz parte de algo que é um presente de Deus para a terra. Então Abraão tem essa conversa com Deus. E o que mais me encanta em Abraão é que ele de fato tem um coração disposto a ouvir e a ter uma obediência imediata. E eu quero falar a segunda parte para vocês, que é um toma! Troféu trouxa, não sei que ano. Sarai. Gente, Deus deu uma dica, ó. Vou dar um filho para vocês, tá? Ele falou como ia fazer? Não. Ele falou de que jeito ia fazer? Não. Aí o que Sara ficou fazendo? Sarai na época. Ele ficou conjecturando com Abrão. Olha, eu toda hora engano, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Sarai estava ligada, né? A infertilidade, Abrão também. Deus queria mostrar o poder dele. Aí o que elas fizeram? O que ela fez? Vou te dar minha serva. Olha a confusão começando aí. Poliana, quando que essa confusão vai acabar? No dia do Apocalipse. Ali a confusão vai acabar. Vocês verem que o mundo, quanto formação do mundo, teve um problema seríssimo por conta da decisão de Sara. Seríssimo, enquanto ela era Sarai, a estéril.
seríssimo. Nós temos problemas pesados por conta deles. Horríveis, lastimáveis. Ano passado teve uma guerra lá. Sai tacando míssil. Sai Palestina. Briga de irmão. Irmãos que não se dão bem até hoje. E quando que vão se dar, minha filha? Talvez no céu, talvez não. Nem faço ideia. Isso tem que acabar um dia. Talvez acabe, talvez não. Agora, olha a treta. Sabe quando uma mulher, ela não escuta direito a instrução de Deus, ela faz do jeito dela? Sabe quando, sei lá, você escuta Deus e Deus fala, vou fazer tal coisa, pronto, Deus vai fazer agora. Ou pronto, Deus vai mudar agora. Ah, eu vou ajudar Deus. Não, você não precisa ajudar Deus. E Deus, ele vai te dando a orientação conforme for passando o tempo na sua maturidade. O que Deus disse para eles? Eu vou dar um filho para vocês, tá? Tá. Foi passando o tempo. O que eles pensaram? Gente, não dá. Deus não tá me dando filho. Deixa eu resolver isso aqui. Talvez Deus quer que eu resolva isso aqui. Sabe, ontem uma seguidora me fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, quando que eu vou saber que é a voz de Deus ou que é a voz do meu coração? Eu falei, quando for a voz de Deus, você vai saber. Porque Deus falou, eu vou dar um filho. Aí ela falou, como? O Abraão é velho, ele não dá conta do recado. Abraão já era. Eu vou fazer um esforço aqui para talvez dar certo. Ele tá morto. Ele, ó, não rola. Não tem atividade de casal. Deus tá maluco. Deus se enganou. Deus se enganou de povo. Deus não se engana, gente. Deus não se engana. O dia que eu e você entendermos que Deus nunca se engana, a gente vai esperar a instrução. Poliana, mas pelo amor de Deus, qual era o posicionamento de Sara? Qual era? O posicionamento é assim. Deus disse, eu vou dar um filho. Qual é a realidade fática? Não tem como realizar. Não tem como realizar. Uma vez eu quis fazer isso, quis ser Sara. Deus me deu uma palavra e eu quis resolver, porque, imagina Deus falou assim, eu vou fazer isso. O que eu achei? Eu vou criar todos os meios para resolver eu mesma, né? Deus já liberou. Quando começou a não dar certo, Deus falou, eu disse que ia fazer, só não disse que era agora. Eu disse que eu ia te fazer isso, eu disse que eu iria. Aí ele me lembrou de José, ele me lembrou de Davi, em que ele deu a promessa, foi acontecer 15, 17, 10 anos depois. O problema é isso, a gente escuta uma promessa que Deus tem para nossa vida e a gente já quer executar, a gente já quer fazer, a gente já quer planejar, a gente quer ser Sara. Isso não funciona. Eu te falo por mim. Não funciona. O tal do esperei com paciência do Senhor, Gleice. Olha, é difícil, viu? O que Deus disse para eles? Eu vou te dar um filho. Ah, você vai me dar um filho? Então eu vou criar todos os meios. O que eu vou fazer? Vou dar um suplemento aqui para mim, pro Abraão. Não era assim que Sarai tinha que ter pensado? Vamos tomar um suplemento, vamos ter atividade de casal, vamos nos esforçar para que isso aconteça. Não, ó, não dá, eu sou estéril, não vai. Mas, gente, era Deus falando, Deus! Se Deus está falando, vocês acham que Deus não pode cumprir, que Ele não tem o poder para levantar dos mortos, os abatidos, os sofridos? Se Deus tem o poder de ressuscitar mortos, quanto mais ressuscitar um homem ali abatido na sua, né, na sua sexualidade. Meu Deus, quantas vezes eu tenho sido Sara? Quantas vezes? Que a gente ficou brincando do velho da lancha ontem, tá, gente? Aí a Érica, Abraão era o velho da lancha. O Abraão era o velho da lancha. Você deve estar ainda aí, né? O Abraão era o velho da lancha. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Nem que se é o velho da lancha, é o velho da lancha. Abraão era o velho da lancha, literalmente. Por que a gente quer fazer, quer acelerar os tempos? Já não está acontecendo? Cadê o tal do paciência no Senhor, como diz a Gleice? Não, vou fazer, vou dar um jeito aqui.
Sai da cadeira que não é sua. Eu tenho conversado muito com Deus e Deus direto fala assim: não senta numa cadeira que não é sua. Quando a gente vê as decisões de Sara sobre a fecundidade da família, a gente vê que ela tomou a decisão. O menino já estava com 13 anos. Olha, Deus deu a promessa, tá vendo? Eu resolvi a vida de Deus. Tem 14 anos que Deus falou. E eu resolvi. Aham. Tu resolveu mesmo, Sara. Mas, Sara, tu resolveu. Não dá vontade de ir lá. Sara, tu resolveu mesmo, né? Que bom que tu resolveu. O menino tá com 13 anos, olha aí, ó. Já deu a descendência dele. Gente, parece loucura. Mas quantas vezes eu e você temos nos comportados feitos Sara? A gente só pensa aqui, ó, do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas hipóteses. Mas, peraí. Deus nos chamou a ser mulheres santas santificadoras. O dia que eu e você aprendermos a escutar a instrução de Deus e ir por parte, por etapas, com paciência, as coisas serão diferentes. Então, primeiro, qual foi a palavra? Vou ter um filho. Não falou como, não falou onde. Tinha que esperar o como e o onde de Deus. Não esperou, mas tudo bem. Passou anos, o menino nasceu, cresceu, já estava grande, já era um adolescente. O que Deus faz? Parece de novo para ele, ó, agora eu vou te falar, agora eu vou te dar o filho da promessa. Vou fazer de ti uma grande nação, né? A sua descendência não vai vir da serva, vai vir da esposa. Você pegou pesado. Se o velho da lancha já era velho da lancha, né, Érica? Há 15 anos atrás, 13, 14 anos, o menino já estava com 13 anos aqui. Imagina 13 anos antes. Olha como Deus confunde as coisas. Ele ainda deixou o Abraão fazer aqui, ó. Oh, Deus, eu tenho 99 anos. Ele já estava com 99 anos. Sabe o que Deus fez? Deu um vigor, deu uma força. Deus só precisa, assim, ó, de uma relação. Só. Não é nada. Ele só precisa de uma força. Gerar um desejo. Será? Vambora. Foi. Fez Isaac. E ela estava velha. E ele estava velho. O que eles fizeram? Isaac. Para a gente ver que a gente tem que esperar as instruções de Deus. Meu Deus. Quantas vezes eu e você temos sido Sara? Deus disse, aqui agora eu vou falar. Desse tempo agora, daqui a um ano, você vai estar com seu filho no seu braço. Quando Deus te dá uma promessa, fica quietinha e guarda com ela no seu coração. Não fica querendo criar tempos para Deus, não. Talvez Deus só te falou para você saber que um dia vai acontecer. Se enquanto Sarai não tivesse tentado bolar um plano mirabolante, muitos problemas mundiais não tinham acontecido. Muitos problemas na casa dela e dessa casa dela, muitos problemas mundiais não tinham acontecido. Foi isso que aconteceu. Muitos problemas, porque ela decidiu determinar o tempo de acontecer as coisas. Eu não peço mais para Deus mandar a chuva temporã. A chuva temporã, ela vem de forma precipitada. A chuva temporã, ela vem de forma que você não está pronto para receber aquilo. A chuva seródia, que é a chuva no tempo oportuno, que é a chuva de bênçãos, que é a chuva... Tudo bem, agora a chuva atemporã, que é a chuva fora de tempo, ela faz a gente destruir a promessa. Você tá vivo? Você tá vivo? Tá vivo? Então pronto. A Jaqueline tá falando aqui de promessa, né? Da gestação. Olha só, quando o nenenzinho nasce antes do tempo, ele tem que ficar no mesmo tempo que ele ficava na barriga da incubadora. Porque ele nasceu atemporã, fora de tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Se Deus te deu uma promessa, guarda ela no seu coração. Não faz como Sara, não. Porque no dia que acontecer, ele vai acontecer.
Na verdade, você pode retardar a sua promessa de tanta ansiedade, tentar resolver aquilo. Ser humano é muito místico, né? Ele quer ficar conhecendo o oculto, escondido, ele quer saber, vai viver os seus dias. Conta os teus dias, você só tem o hoje. Nossa, Deus me deu uma promessa. O que você precisa para poder acontecer essa promessa? Você precisa estar pronto. Só isso que você precisa. Olha, um dia vai acontecer. Eu só preciso estar pronto. Um dia eu vi uma promessa que Deus me deu e eu vi que eu não estava pronta. Falei, eu preciso estar pronta. Talvez eu não esteja pronta esse ano, talvez eu não esteja pronta ano que vem. E aquilo me angustiou. Em ver que, na verdade, eu estava correndo atrás do vento. Em ver que eu não estava pronta. Porque uma promessa, quando você recebe ela e você não está pronta, você destrói ela. Você se torna uma Sara. Você pode destruir a sua família. Você pode destruir os teus filhos. Você pode destruir o teu marido. Você pode destruir a tua vida profissional. Você pode destruir a tua história. Eu lembro que quando Deus pediu para eu gravar a devocional, presta atenção, no ano de 2017, Deus falou, liga o vídeo e grava devocionais, grava palavras de Deus. Eu não sabia como fazer, eu não sabia de que forma fazer. Do ano de 2017 até o ano de 2020, eu liguei a câmera milhões de vezes, mas eu não sabia como fazer. Eu liguei a câmera, cheguei a gravar algumas coisas e desisti. Eu falei, não estou pronta, não é o tempo. Só que aquilo ficava ardendo no meu coração e eu pensava, eu não posso fazer isso de forma precipitada e negligente. E eu pensei, eu vou gravar uma vez por semana, eu gravo uma vez por mês. Não é assim. Nada do que eu pensava, nada do que eu bolava, nada do que fosse assim mirabolante, não dava certo. E eu sempre falei, Senhor, eu tenho tanto temor com a tua palavra. E eu também estava passando por muitos processos na minha vida pessoal, que hoje eu vejo que não tinha a menor condição de eu gravar devocional. A menor, só que eu tinha promessa. Quando foi no ano de 2020, aconteceram algumas coisas. Em uma semana o Senhor me falou, você vai abrir a câmera no ao vivo do Instagram, aí você vai pegar, você vai ler a Bíblia, um capítulo. Por que vocês acham que a gente lê um capítulo? Porque foi a orientação que ele deu. Você vai ler um capítulo da Bíblia, ali você vai falar alguns minutos sobre o que você, o que eu falei com você, coisas que você já aprendeu, coisas que a gente tem meditado ao longo desses últimos 20 anos. E depois você faz uma oração bem breve e termina, tá bom? Tá bom. Mas como é que eu vou chamar isso? Eu tava indo deitar. Sabe quando você vai fazer aquele negócio assim pra você deitar? Ele falou assim, eu, você e ele. Foi à noite, na madrugada. O outro dia eu começaria o devocional. Eu, Poliana, é você. Você é porque você vai entrar na casa de cada um de forma individual. E ele é porque sou eu, Jesus, que é a parte mais importante dessa história. Coloque o eu sempre, ou ele, sempre grande, sempre em caixa alta. Evidencie para o povo que é entre você, eles, mas é entre Deus. É entre Cristo. E é por causa de Cristo que as histórias serão transformadas. Dormi. No dia que eu acordei, falei, bom dia, paz do Senhor. O devocional foi começando de forma tímida, de forma lenta. Eu lia um texto, eu fazia uma oração, eu desligava. Eu lia um texto, eu falava uma ou duas palavrinhas e desligava. Até que o Espírito falou, aumenta 5 minutos, aumenta 10 minutos, eu vou encher um pouco mais, eu vou encher um pouco mais. E olha o tamanho que isso virou hoje. Olha a proporção que a gente está aqui hoje. Quantas pessoas já viram esse devocional? Quantas pessoas estão sendo alimentadas aqui diariamente? Esse devocional praticamente não teve pausas no último ano e meio. Praticamente não teve pausas. Eu parei no dia 30 e no dia 31 de 2020 para 2021. Eu parei no dia... parei no dia 31, dia 1º, no dia de 2020 para 21, e parei só no dia 1º de 2000
2021 para 2022. E aqui estamos nós. Nós fizemos todo o Novo Testamento. Nós já fizemos alguns livros do Antigo Testamento. A gente já está na metade de Gênesis. Sabe por quê? Porque a promessa, ela sendo usufruída no tempo certo, ela muda a história. A promessa, ela sendo vivenciada no tempo certo. Pronto. Se eu tivesse feito isso em 2017, eu não estava aqui. Ah, Deus falou, deixa eu fazer aqui agora. Não. Esse é o maior exemplo. Esse devocional é o maior exemplo disso. Em que eu esperei o Senhor me amadurecer. Eu estava passando por processos de amadurecimento. Eu estava passando por processos de santificação. Eu estava passando por processos de pureza, de lavar, de regeneração. Eu estava passando por processos de enchimento do Espírito Santo. Eu estava passando por processos em que Deus estava ministrando o que é o reino de Deus em mim. E eu precisava daqueles processos. Eu não tinha como pular etapas. Se eu estou aqui hoje, eu sou consequência daqueles processos. Como que uma mulher, tão imatura como eu era, mas eu tinha palavra, eu tinha promessa e eu sabia que um dia ia acontecer. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma promessa de Deus? Se não chegou o modo de operar, não opera. Guarda no seu coração. Ore sobre isso. Quantas vezes de 2017 para cá eu oro sobre isso? Quantas vezes de 2017 eu orei, eu jejuei, eu clamei ao Senhor? Como que eu vou fazer? Por anos eu ficava, Senhor, como? Eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, mas como? Mas não é um negócio que tem que começar e parar. Eu fiz nos stories uma época, só que eu já não era do jeito que eu queria. Não era a forma que eu queria. Mas eu via que dava para fazer, entende? Era um jeitinho, mas eu via que era bom, me dava prazer em fazer aquilo, me causava felicidade, as pessoas amavam, mas eu não sabia ainda. Até que chegou um dia, em uma semana, em pouquíssimos dias o Senhor preparou o tempo, preparou o modo, me ensinou, me encheu e eu tô aqui. Isso vai acontecer com a sua vida também. Agora não vai adiantar você colocar na sua frente aquilo que você está vendo. Espere o tempo, espere o modo. Se eu tivesse que nomear um nome para esse devocional de hoje, seria espera. Espera para você não fazer tudo destrambelhado. Espera para você não fazer tudo atrapalhado. Se você não esperar, você pode destruir a promessa de Deus na sua vida. Deus te prometeu, um dia Ele vai cumprir. O problema é esse. O problema é a gente simplesmente querer esperar que um dia Ele vai cumprir. Eu quero saber quem é o verdadeiro circuncidado. O verdadeiro circuncidado é aquele que, além de produzir frutos de arrependimento, ele é obediente à palavra de Deus. Por isso que nesse texto ele foi colocado a circuncisão também. Você precisa aprender a obedecer à palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, nos ensine a te obedecer em espírito e em verdade. A coisa mais difícil do mundo são as pessoas obedecerem integralmente ao Senhor. Eu preciso de ajuda, meu irmão precisa de ajuda. Se não for o Senhor por nós, nós não obedeceremos a sua instrução. Nos alinhe, nos realinhe, nos transforme em mais teus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te deu uma promessa. Todos temos promessas. Se Ele te deu uma promessa, Ele é fiel para cumprir. No tempo oportuno, o modo de executar essa promessa vai chegar. Vai acontecer. Enquanto isso, permaneça. Eu quero saber como vai ficar a tua capacidade de permanecer. Tudo que acontece aqui hoje é fruto daquilo que foi sonhado, projetado e me avisado no ano de 2017. Levei 18, 19,
Metade de 2020, quase 3 anos depois, 2 anos e meio, separou a promessa do cumprimento da promessa. Quanto tempo vai separar a tua promessa do cumprimento da tua promessa? Se prepara nesse tempo, se encha nesse tempo. Pergunte ao Senhor: Senhor, como que eu vou resolver isso? Senhor, como? Eu não sei. Talvez você não saiba ainda, porque ainda não chegou o tempo oportuno de desenvolver a promessa. A única coisa que eu vou te pedir, pega a informação da promessa e espera. Espera com paciência no Senhor. Aqueles que esperam alcançarão misericórdia. Deus tem para você rios de águas vivas. E você só vai conseguir mergulhar em águas profundas nesse rio se você tiver a capacidade de esperar e de permanecer. O problema é que as pessoas acham que Deus deu uma promessa e ela vai se cumprir em 15 dias. Não vai. Deus não é assim. Deus ele vai esperar o teu tempo de amadurecer. Se a promessa não aconteceu, foi porque ela ainda está um tempo atemporã. Quando chegar a chuva serôdia, a chuva apropriada, ele vai regar a promessa. E aí sim você vai florescer, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui com vocês de novo para a gente continuar a leitura do livro de Gênesis. Se for permissão de Deus, estaremos todos aqui. Eu espero todo mundo, convide pessoas para estar conosco aqui no ao vivo, que é muito gostoso, é muito divertido estar com vocês no ao vivo, tá? Um beijo. Fica com Deus. Deus abençoe, querida. Fica com Deus e até amanhã.